Vida, meu amado, bom dia, vida, minha amada, a paz do Senhor, amém? Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é bom. Bom dia, vida chegando, e chegando com uma palavra de fé, de amor, de esperança, de despertamento pro seu, pro meu, pro nosso coração, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas razões para que nós venhamos ler a Bíblia. Sim, ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, amado. A Bíblia é a palavra de Deus. E embora a Bíblia ela possa ser muito grande, quando nós pegamos, olhamos aquela grossura e falamos, meu Deus, como é que vai ler tudo isso? E embora nem sempre seja fácil ler e entender, nós devemos ter a consciência que nós precisamos ler e estudar a Bíblia. É muito importante lermos e estudarmos a Bíblia. Talvez você fale, pastor, mas eu tenho muita dificuldade de ler e de entender. Amém, é verdade. Muitas pessoas têm dificuldades, mas saiba que existem pessoas que podem te ajudar a entender aquilo que você está lendo. E a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do seu lado, se você crê realmente que ela é a palavra de Deus. Além de ter pessoas que podem te ajudar, existem muitos recursos que também podem ajudar você a entender aquilo que você está lendo. Por isso, meu conselho é, leia a Bíblia. Se não der para ler diariamente, leia regularmente. Primeiro motivo para que você possa ler a Bíblia diariamente. Primeiro motivo é para ouvir a voz de Deus. Pastor, Deus fala? Fala. Sim, Deus fala audivelmente. Sim, você é maluco, pastor? Sou doido da cabeça, sou varrido. Ele fala, eu já ouvi ele falar. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez eu ouvi a voz de Deus. Estava na casa de recuperação, recém-chegado, dormindo no quarto. Quando de madrugada eu acordo com uma voz dizendo, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Eu acordei com essa voz, olhei para um lado, olhei para o outro, todo mundo dormindo. Voltei a dormir. Acordei de novo com a mesma voz, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Por 3 vezes eu acordei com essa voz. Ninguém, todos dormindo. De manhã, na sala de oração, estava lá para orar, e veio o Dalmi, obreiro. Eu falei, Dalmi, você estava acordado ontem, orando, falando alguma coisa? Não, escutei um negócio, escutei alguém falando, uma voz falando no quarto. O que você ouviu? E eu falei, eu ouvi a seguinte frase, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Ele falou para mim, abre lá no Salmo 62 e leia o versículo de número 11. E quando eu abri a Bíblia, Salmo 62, versículo número 11, estava escrito, uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Deus estava a falar comigo, dizendo, olha, poder para libertar você das drogas, poder para libertar você da prostituição, pertence a mim. Se você crê em mim, esse poder agirá na sua vida e você será liberto. E aqui estou eu, liberto das drogas, há mais de 20 anos. Isso foi em 94. Tem mais de 20 anos que eu estou liberto das drogas, da bebida, da prostituição. O poder pertence a Deus, o poder para libertar. Então eu ouvi a voz de Deus. Sim, ele fala, mas hoje ele fala ainda assim. Hoje ele fala com você quando recebe a Cristo, ele fala com você. Sim, mas ele fala, a maioria das vezes que ele fala é através da sua palavra. Quando você está com a Bíblia fechada, ela é um livro comum, mas quando você abre a Bíblia, ela é Deus falando com você, é a boca de Deus falando com você. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que Deus fala com você através da sua palavra? Para tornar você e a mim apto. Para quê? Para qualquer obra? Não, para toda boa obra. A Bíblia, amado, ela é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Sim, tudo que Deus diz tem poder.
tudo. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, suas palavras vão mudar a sua vida. Eu sou testemunha disso. Quando você estuda a Bíblia vai te dar orientação para todas as coisas. Se você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, se você ler a Bíblia crendo que ela é a palavra de Deus, a leitura e a meditação nesse livro, nessa palavra, vai mudar a sua vida. Ela só não tem efeito naqueles que lêem a Bíblia como um livro histórico, como um livro comum. Existem muitas celebridades no mundo secular que conhecem a Bíblia. Existe um entrevistador que fez uns programas aí, algumas TVs chamando o nome dele 11h30. Ele já leu a Bíblia mais vezes do que muitos crentes já leram. E ele conhece os textos bíblicos. Mas a Bíblia para ele é um livro comum, é um livro de história. Então ela não muda a vida dele. Sabe, não afeta ele, mas quando você começa a ler a Bíblia, crendo que ela é a voz de Deus, que é a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, e você começa a ler ali: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus parava sobre ela. Você começa a entender que a criação, ela vem de Deus. Não é um acaso, não é uma evolução. Deus criou homens. Você vai entender que Deus criou macho e fêmea, que Deus instituiu o casamento entre mulher, homem e mulher, para que dois se tornassem um e criassem uma família. E você começa a crer nisso, e o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Isso começa a produzir uma mudança de mente e uma mudança de atitude na sua vida. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versos 32 e 36. A diferença de você ser liberto das drogas, ser liberto do cigarro, da bebida, está aí. Porque as pessoas param de beber e param de usar drogas. Eu conheço pessoas que ficaram sem usar drogas 10 anos. Eu conheço pessoas que ficaram sem beber 5 anos, sem fumar cigarro 3 anos. Mas de repente alguma coisa aconteceu e elas começaram a fumar de novo. Mas quando uma pessoa é liberta verdadeiramente, ela passa o problema que passar. Ela não volta a usar droga, ela não volta a usar o cigarro, ela não volta a beber. Porque ela foi liberta daquilo. E o que liberta é a verdade. Então o primeiro motivo que eu tenho para você é: leia a Bíblia. Por quê? Porque Deus vai falar contigo. Amanhã nós continuaremos sobre isso. Eu vou falar mais 4 motivos para que você possa ler a Bíblia. Se não diariamente, mas constantemente. E o Espírito Santo vai ajudar você. Eu quero orar com você. Bendito Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor, porque Tu és Deus poderoso. Espírito Santo, a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir e discernir sentimentos e pensamentos do coração. Toca no nosso coração para que a gente possa ter sede dessa palavra. Assim como nós temos sede de água, fome de comida, que nós possamos ter fome da Tua palavra, sede da Tua palavra, e possamos beber e comer dela, para que assim nós sejamos fortalecidos, nossos olhos sejam abertos, as tramas que o diabo colocou nos olhos caiam por terra, os ouvidos abertos, para que a gente possa ouvir a verdade, e assim ser liberto por ela, e alcançar, e conhecer a vontade do Pai para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu amado, minha amada, olha, grande beijo no seu coração. Deus te abençoe rica e poderosamente.